O ator Kevin Spacey foi inocentado ontem das acusações que enfrentava em um tribunal em Londres. Sim, lembra-se do escândalo envolvendo Kevin Spacey? Um monte de denúncia, um monte de cancelamento, um monte de lacradores em cima de uma história que, passados anos, colhidas as provas, quando a justiça de fato segue o seu rito e declara alguém inocente, como aconteceu com o ator, com o famoso ator, como é que fica a cara de todos esses canceladores, todos esses torquemadas que, com as suas tochas morais, querem incendiar a honra, a reputação alheia? Como é que fica essa rapaziada? Como é que a gente recompõe uma trajetória como a do Kevin Spacey, que foi duramente atingida ao longo desse período em que foi acusado, hoje podemos falar, de acordo com os processos já julgados, ele era inocente. Como é que a gente lida com isso? Eu quero que os lacradores, rapaziada do lacre, me responda. Como fazer agora com Kevin Spacey? A gente tem que parar e pensar que a dinâmica das redes sociais deixou tudo mais instantâneo e, nesse deixar instantâneo, deixou tudo mais cruel também. Por quê? Fofoca, acusação injusta sobre a reputação alheia, nada disso é novidade na história da humanidade, muito pelo contrário. Desde que o ser humano entrou, se civilizou, desceu da árvore, antes de se civilizar, quando se desceu da árvore, as disputas já começam, os conflitos começam, existem versões de tudo que acontece. Tem aquele ditado máximo, né, de que a verdade está no meio termo entre as duas versões. Então, tem uma versão, tem outra versão e tem a versão verdadeira do que de fato aconteceu. E aí, esse é o trabalho inglório, difícil, dos mais, posso dizer, mentalmente insalubres, se a pessoa for séria, que é o da justiça, que é o de julgar um caso, ouvir uma versão, ouvir outra versão e tirar ali daquilo apresentado dentro de uma regra, que são os códigos de processo, você tirar uma sentença, falar o que aconteceu, o que não aconteceu. Kevin Spacey teve a sua trajetória destruída, sua reputação achincalhada, seu trabalho foi... Aliás, ele ficou sem trabalho. Ele estava gozando de uma popularidade no auge daquela série, no auge do prestígio, da popularidade daquela série da Netflix, House of Cards. No meio da última temporada ali, eclodiu esse tanto, eles tiveram que corrigir, fizeram inclusive uma última temporada terrível, com menos episódios, porque o Kevin Spacey sequer podia participar. Ele foi despedido. Tiraram o cara da série em que ele era o protagonista, do House of Cards. Agora, passam-se os anos, depois de tanto tempo, chega-se à conclusão, num tribunal, do jeito que a justiça tem que ser feita, de que ele era inocente. A segunda vez, ontem, foi em Londres. Antes, Nova York já havia, num tribunal de Nova York, ele já havia sido inocentado também dessas acusações de abuso sexual. Como é que ficam os lacradores? Como é que fica a rapaziada da palestrinha? Aquela galera que é cheia de, na primeira denúncia, no primeiro tweet, no primeiro post de rede social, já está pronto com a sua tocha, tal qual Tomás de Torquemada, para incendiar a fogueira moral de outra pessoa, destruir uma carreira, destruir uma vida, destruir uma trajetória. Vão pedir desculpas? Estão aí nas redes sociais se penitenciando? Vão restabelecer a carreira, os anos perdidos de Kevin Spacey por conta de denúncias, agora podemos falar injustas, infundadas, já que inocentado ele foi? Pois é, os torquemadas de rede social, a rapaziada do lacre, os canceladores, são muito bons na hora de entrar e destruir uma reputação quando surge uma denúncia. Mas eles têm a mesma grandeza, a mesma generosidade de reconhecer o próprio erro e restabelecer uma vida? Como se isso fosse possível? Não, eles não fazem. Por quê? Porque são calhordas e querem somente o like desesperado, com uma moral, cobrando uma moral pública que 99% das vezes não ostentam em sua vida pessoal. Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, quinta-feira, dia 27 de julho de 2023.
Meu Comércio na Humildade, do Sapatinho, convidando você que pinta pela primeira vez aqui no canal. Você que caiu por aqui de paraquedas, meu filho, minha filha, não vacile. Inscreva-se agora aqui, me dê a honra, o prazer de contar com sua nobre companhia. Inscreva-se agora aqui no canal, clique no sininho, ative as notificações. Aquele rolê clássico do youtuber brasileiro. Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira aqui do canal? É muito mole, mas principalmente é muito barato. Clube de membros na fita? Sim, clube de membros a partir de R$3. 2, R$3. Você me ajuda a manter o trampo rolando por aqui redondinho. É aquela contribuição, porque o criador de conteúdo precarizado, uberizado do Brasil, proletário brasileiro, precisa da sua ajuda. E eu adoro essa citação sempre do pessoal do Ronca Ronca. A gente não merece, mas precisa. Por favor, Clube de Membros na Fita, ajude o youtuber brasileiro a manter o seu salarinho rolando por aqui. Assim como agradeço você que apoia o criador de conteúdo independente aqui no YouTube, também agradeço do fundo do meu coração as empresas que apoiam, que patrocinam, que investem no jornalismo independente praticado, exercido aqui no YouTube. Um exemplo, H3 Eventos e Tecnologias. É claro que você já está ligado no trampo da H3, mas nunca é demais ressaltar que a H3 é uma empresa goiana que tem a melhor solução tecnológica para o seu evento. Locação de equipamentos audiovisuais, projeção, sonorização, iluminação, informática e muito mais é na H3. Por exemplo, você está organizando ali, bolando um evento de pequeno, médio ou grande porte, tudo certo. A H3, o Herbert, vai lá, analisar a sua demanda, ver o que você precisa e, às vezes, é um telão de LED, é uma projeção, é um equipamento de som, de luz, massa para quem está lá presencialmente, mas também para quem está em casa, porque você quer fazer uma live, você quer fazer uma transmissão ao vivo, pois é, vai precisar de um equipamento de informática, vai precisar de uma internet, tudo isso é na H3. E o melhor, no preço mais barato do mercado. Tá duvidando? Peça um orçamento e confira H3 Eventos e Tecnologias, a melhor e mais barata solução tecnológica de qualidade para o seu evento. Muito obrigado pelo patrocínio, pelo apoio, H3. Muito obrigado a você que geralmente está por aqui. Já deixe seu like. Agora, 100% astral. Bora voltar ao assunto, que é algo que vem me incomodando muito. A sanha do lacre. A sanha de exercer uma postura moralmente digna de aplausos na rede social. Pessoalmente não. Pode ser um calhorda, pode ser uma calhorda, pode ser uma pessoa cheia de vícios, mas que na esfera pública fica exibindo e cobrando uma virtude que não tem. Isso chama-se hipocrisia, isso me incomoda profundamente. Vamos voltar aqui para você relembrar o que está acontecendo, o que aconteceu ontem. Foram 4 semanas de julgamento no júri do Tribunal da Coroa de Suffolk, em Londres. O ator Kevin Spacey estava respondendo a 9 acusações de assédio sexual e foi inocentado de todas. No início eram 12 acusações. 3 foram retiradas porque faltou elementos técnicos ali para comprovar, sequer foram a julgamento. Sobraram 9 dessas denúncias. 4 homens na faixa entre 20 e 30 anos, entre os anos de 2001 e 2013, acusavam Kevin Spacey de assédio sexual quando ele atuava, o ator, era diretor artístico do teatro lá em Londres, Old Vic. Por isso que ele estava respondendo essas denúncias de assédio lá em Londres. O julgamento rolou, os 4 foram ouvidos, a promotoria o colocou como um valentão sexual, e aí o júri se debruçou sobre o caso e conseguiu chegar à conclusão, o júri que analisou as provas, de que as relações, quando aconteceram, foram consensuais. Não teve nenhum tipo de abuso entre o ator e os rapazes aqui que o acusavam. Não tinha uma questão de... Não era um assédio sexual, não era um abuso sexual. Eram relações sexuais entre adultos de forma consentida. Após o julgamento, o Kevin Spacey disse: imagino que muitos de vocês possam entender que há muito para eu processar depois do que aconteceu hoje. Mas eu gostaria de dizer que sou imensamente grato ao júri por ter dedicado seu tempo para examinar cuidadosamente todas as evidências e todos os fatos antes de chegarem à decisão. Estou emocionado com o resultado de hoje. Ele disse chorando, não é por menos, né? Imagina você estar submetido a uma máquina de moer reputação, que foi o que aconteceu com Kevin Spacey. E veja você que é a segunda vitória dele.
relacionado a abuso. Em outubro de 2022, ano passado, em Nova York, ele também foi inocentado por outra acusação de abuso feita pelo outro ator lá nos Estados Unidos. Então, ou seja, depois de 2 julgamentos em países distintos, em tribunais distintos, chegam à conclusão de que Kevin Spacey era inocente. Torquemada, que eu sempre cito, aqui nesse contexto maior de um vídeo, aqui em quem está por aqui é porque se interessa pelo assunto e tudo mais, Tomás de Torquemada é tido como o mais cruel inquisidor. O apelido dele, inclusive, era o Grande Inquisidor da Inquisição Espanhola. Inclusive, um conto de Dostoiévski, O Grande Inquisidor, se baseia na história de Tomás de Torquemada. Ele viveu ali no século XV, entre 1420 e 1498, e incentivava a caguetagem entre vizinhos. Ou seja, ele colocou naquele catolicismo radical espanhol do século XV, foi ele quem levou adiante a perseguição, a morte, muitas pessoas, principalmente aqueles que tinham herança judaica ou muçulmana, dentro daquela ocupação que aconteceu na Península Ibérica e aquela mistura toda que aconteceu em Portugal e Espanha, na Península Ibérica. Ele era muito cruel em suas análises, incentivava a treta entre vizinhos para que um dedasse o outro, criou até um manualzinho para que observassem alguns hábitos, alguns comportamentos de vizinho para vizinho que pudesse acusar a pessoa de judaísmo ou de ser muçulmana. E, claro, os entreveiros que acontecem na convivência humana, de vizinho, de família, tudo, alguém ia dedava o outro, o cara morria por conta da Inquisição. Hoje, a Inquisição acontece nas redes sociais, por meio da rapaziada do lacre, a rapaziada da palestrinha. Olha, esses palestrinhas, eles não entendem nada, absolutamente nada de Estado de Direito, entendem somente de achincalho moral. Eles querem destruir, eles querem estar certos, eles não querem justiça dos fatos. E qualquer indício já tem uma sentença pronta com sua fogueirinha moral para incendiar a reputação, a trajetória profissional, a vida de outra pessoa, independente do que a justiça vai falar lá adiante. Eles não querem saber de justiça, eles querem saber de vingança. E eles querem saber de vingança para saciar o próprio ego, que, na maioria das vezes, é tão podre quanto o comportamento que eles denunciam. Tô de saco cheio de rapaziada do lacre. Tô de saco cheio da rapaziada palestrinha. Sempre dedinho em riste. Sempre algo a dizer. Nunca exercendo aquilo que tanto falam, empatia. Crime, ok, se julga. Erros, vacilos, falas burras. Vamos ser mais complacentes, que hoje o mundo é registrável. E a vida de qualquer um de nós, a minha, a sua, e principalmente desse, que exerce o lacre, que exerce a palestrinha na rede social, se publicada 100%, é escândalo atrás de escândalo. Não se sustenta. Então, sejamos mais... Vamos agir com maior parcimônia. Sejamos mais tolerantes. Sejamos mais empáticos com quem erra. E, a partir do momento em que tem uma sentença, em que se confirma a culpa, aí, sim, que a justiça siga o seu trâmite, que a pena seja cumprida, que a pessoa arque com as consequências do que fez. Antes disso, é só para saciar o ego, para conseguir like e para posar de gostosão, de virtuoso, quando essa virtude ela é tão falsa quanto a indignação desses Torquemadas aí, desses adeptos de Torquemada lá da Espanha, da Inquisição. Eu quero saber a sua opinião. Comentário aqui embaixo. O que você achou da absolvição, segunda absolvição de Kevin Spacey? O que você achou disso tudo? O que você acha da rapaziada do lacre? Dessa galera palestrinha? Quero saber a sua opinião, por favor. Comentário aqui embaixo. Chegou até aqui, like, meu filho. Like, joinha esperto, joinha que fortalece, joinha que faz o vídeo chegar mais longe. Deixa agora o seu like. Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira aqui do canal? Já falei do clube de membros lá atrás. Tem essa gorjetinha aqui embaixo. Pay, gorjetinha na veia. Valeu, gorjetinha na veia. E tem também o Pix. pablocossa@gmail.com. Pix. Mande seu Pix e fortaleça o trabalho do jornalista precarizado e youtuber do Brasil, meu filho. É isso. A gente precisa de apoio. E
Quem nunca errou, que atire a primeira pedra, que faça o primeiro post ácido em rede social. Sim, você errou e deveria agir. Você errou como eu erro e todo mundo erra, deveria agir com mais parcimônia antes de achincalhar a moral alheia. Viu? Palestrinha, viu? Lacradores. Por favor. Já fiz o rolê todo, né? Rapaziada, uma ótima quinta-feira e eu termino com um clássico. É nóis.